Shalom, shalom pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escola Teológica, Projeto Escola de Profetas. Quero falar com vocês um pouco então sobre os sonhos de José e trazendo para os nossos dias o que fazer com os nossos sonhos. Os sonhos que temos acordados e os sonhos que nós temos dormindo. Algumas pessoas dizem assim, eu não sonho, eu não durmo, mas não sonho. Geralmente a psicanálise explica que nós temos de 5 a 6 sonhos e até mais durante a noite. E realmente algumas pessoas não conseguem lembrar dos sonhos. Outras lembram dos seus sonhos. É normal. O sonho, em primeira instância, é uma atividade cerebral para o descanso da nossa mente. E no sono reparador é uma espécie de reciclagem psíquica para trazer, inclusive, saúde para a nossa mente. E a maioria dos nossos sonhos realmente não devem ser lembrados, porque tem algumas informações, algumas sensações, algumas visões, que se a gente fosse lembrar acordado, realmente nos chocaria e nos traria algum espanto e até, de certa forma, algum transtorno. Então, Deus, na sua perfeição, primeiro nos dá um sonho natural, biológico, para a nossa saúde psíquica. Em segunda instância, nós temos sonhos que são pequenas mensagens. Sempre nós temos trazido essa reflexão aqui nas nossas aulas. E em terceira instância, e a mais importante nesse texto, que vai se seguir do capítulo 37 até o capítulo 41, quando o faraó vai ter um sonho e José vai interpretá-lo, nós temos então os sonhos proféticos. E quão importante é com responsabilidade, discernimento, maturidade e, por que não dizer, técnica bíblica, interpretar corretamente esses sonhos. Vamos ler o texto aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 37, verso 1 em diante. O texto diz assim: E Jacó continuou a viver na terra em que seu pai habitou como estrangeiro, a terra de Canaã. Eu estou lendo na Bíblia Judaica Completa. Eis a história de Jacó. Aqui, gente, verso 2, é como se a gente começasse a assistir um filme, um desenho, um episódio, uma novela. Em determinado momento há uma pausa, um comercial, e quando volta a novela já se conta a história de um outro personagem. Entra em cena um outro protagonista. Olha aí. Eis a história de Jacó. Ponto. Aí Jacó agora é esquecido. Os holofotes vão em direção a José. Quando Yosef estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos. Apesar de ainda ser bastante jovem, ele era pastor, não é isso? De rebanhos. Certa vez, quando estava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles a seu pai. E Israel amava José mais que os outros filhos. Chegaram ao ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. Aí no verso 5, para a gente encerrar nossa leitura, e eu quero então trazer para vocês uma reflexão sobre sonhos. Yosef teve um sonho e contou a seus irmãos. Isso fez com que eles o odiassem mais ainda. Gente, aqui nesses versículos a gente já tem uma introdução da Parashá que vai se seguir, que é a Parashá Vayeshev, e continua a viver. Por que que os holofotes da narrativa bíblica saem de Jacó e vão ser direcionados a José? Porque José era melhor do que os seus irmãos? Não. Porque José era o filho de Raquel, a mulher amada de Jacó? Também não é somente isso. É porque agora nós vamos ter aqui José protagonizando uma figura, um arquétipo do Messias, que assim como José vai ser odiado pelos seus irmãos, porque Jesus disse, vim para os meus, mas os meus não me receberam de bom grado. Vai ser entregue e vai passar por um processo de sofrimento, humilhação, calúnia, perseguição, por que não? E até chegar ao posto de governador do Egito, todo um processo vai ser desenrolado na vida de José. Um processo histórico, psicológico, espiritual. Mas eu quero falar dos sonhos. Já nos versículos que se seguem, do capítulo 37, até mais ou menos o verso 12, José vai contar os sonhos. E aí, vocês conhecem a história e eu ganho tempo. No primeiro sonho ele diz, ouçam acerca do sonho. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então seus feixes, ele falando dos feixes dos irmãos, aproximam-se
reúnem-se em torno do meu e prostram-se diante dele. A ideia de que os irmãos se prostravam diante de José. Lembrem-se que isso vai se cumprir lá na frente, quando José é governador do Egito, e os irmãos vão procurar para comprar alimentos, sem saber que o vice-presidente do Egito, o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó, é aquele jovem hebreu que eles jogaram no poço e venderam. Seus irmãos retrucaram: sim, com certeza você será nosso rei, você fará o grande trabalho de mandar em nós. E eles passaram a odiá-lo ainda mais, por seus sonhos e pelo que ele disse. E aí José continua no verso 9, ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, e havia nele o sol, a lua e 11 estrelas, que se prostravam diante de mim. Ele o contou também a seu pai, bem como a seus irmãos. No entanto, seu pai o repreendeu. Que significa este sonho que você teve? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venham e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o pai continuou pensando sobre o sonho. Aqui tem uma coisa importante. Por mais que o pai também ficou surpreso com os sonhos de José, o pai continuou refletindo e guardou em seu coração os sonhos. Os irmãos não queriam nem saber dessa história de ouvir os sonhos de José. Na verdade, queridos, o problema dos irmãos com José não eram os seus sonhos, mas era José em si. Por perceberem que o pai tinha uma preferência pelo irmão mais novo, José e Benjamim, os irmãos o odiavam, principalmente José. Os sonhos de José foi então um agravante a mais para que os irmãos o invejassem e o odiassem. E aqui nós temos então agora o assunto dos sonhos. José conta os sonhos dos feixes, José conta os 11 irmãos o sonho da lua, do sol e das estrelas. Detalhe, no sonho do sol, lua e estrelas, o pai, a mãe e os irmãos se prostram. Aqui a interpretação do sonho já é dada pelo próprio Jacó, quando diz assim: acaso eu, sua mãe, que aqui no caso Raquel já estava morta. Então, eu, sua mãe e seus irmãos, nos prostramos diante de você? Muitas vezes na nossa vida acontecem episódios semelhantes. Algumas mensagens são de Deus, ou alguns sonhos até são de Deus. Problemáticas que eu quero trazer para a nossa reflexão. Muitas vezes nós temos muitos sonhos, acordados e dormindo. Temos desejos, temos planos que nós fazemos e queremos que esses planos se realizem. Mas existe uma coisa muito importante. A maioria dos sonhadores, como José era sonhador, que eu conheço em vida, que eu convivo com essas pessoas, eles tendem a ser tagarelas. Eles tendem a não aprender a calar-se e guardar muitas vezes os seus sonhos e segredos. Eles tendem a não ter a habilidade de entender que o único realizador de sonhos, realmente, verdadeiramente, é Hashem, é o Eterno. Eu não estou dizendo que você vai guardar tudo para si, numa pregação, num testemunho, que você compartilhe o que você está vivenciando. Mas tem sonhos, tem planos, que você não deve abrir a boca e dizer para ninguém. Eu tenho aprendido uma coisa até no mundo dos negócios. Negócios, negociações envolvem energia, envolve mundo espiritual. Envolve troca de sensações, de olhares, de intenções e até de percepções. Existem duas coisas que têm que ser levadas a sério nessa nossa reflexão sobre José e os seus sonhos. E todo o plano de Deus na vida de José. Primeira questão que nós temos que levar a sério. O Lashon Hara. A má língua. Em hebraico nós chamamos de Lashon Hara. José, a Bíblia é clara, ele andava o tempo inteiro trazendo más notícias dos irmãos ao pai. Como isso é sério? Às vezes você até sente que é o preferido do seu pai, da sua mãe, que é o preferido na sua empresa. Você se torna, de certa forma, o bajulador do seu patrão. Qual é a tendência? Você fala mal dos outros funcionários para o patrão. Fala mal dos seus irmãos para o seu pai, achando que você tem autoridade ou que você em algum momento está em pé de superioridade com as outras pessoas. Cuidado com o Lashon Hara. Você pode ser um grande sonhador, mas se você não segurar os seus lábios e controlar a sua boca, muitos dos seus sonhos vão ser adiados, retardados e até anulados. Porque os céus o tempo inteiro estão observando as nossas atitudes, mesmo em oculto. Outro problema que nós vemos na reflexão de Yosef Tzadik, José o Justo, que José, antes de ser o justo e receber esse título, passou por grandes testes. 12 anos de prisão, 13 anos longe do pai.
e uma das coisas que nós aprendemos também aqui na lição da vida de José. O Ain Hara, o olho mau, o mal olhado. Então José era um jovem bonito, vistoso, inteligente e habilidoso. Isso também causou o mal olhado dos irmãos. Os irmãos passaram a olhar José com um mau olhar, desejando no seu coração o mal para o seu próprio irmão. Isso vai acontecer na casa de Potifar. A mulher de Potifar começou a olhar para José diferente, com um olhar malicioso e desejar José. Isso trouxe sérios problemas, inclusive causou a sua prisão mesmo inocentemente. Então, queridos, a reflexão que nós trazemos aqui já nessa paraxá. O que fazer com os nossos sonhos? Fazer o que Jacó fez. Guarde eles em seu coração. Ore a Deus. Espere em Deus. Aprenda a esperar e confiar. Porque se o sonho, se a profecia, se a revelação, se a mensagem é divina, ela irá se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, ela irá se cumprir. Com prisão, com posto, com perseguição de irmãos ou não, o anel será colocado em seu dedo. Se for para você governar, você governará. O sonho será realizado. Mas existem alguns passos. Cuidado com o Lashon Hará. Cuidado com a Ain Hará. Má língua e mal olhado. Não fale mal do seu irmão. Não olhe com olhar maligno e com olhar invejoso para nada do que é do outro. Espere em Deus e tudo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida acontecerá. O que fazer com os nossos sonhos? Entregue a Deus e aguarde em seu coração. Baruch Hashem, Deus te abençoe, uma ótima semana, Shavuot Tov.